Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar início, então, a mais um encontro virtual da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Meu nome é Lilian Balini Caetano, eu sou coordenadora da Comissão de Asma da SBPT, e esse evento hoje, ele é em alusão ao Dia Mundial da Asma, que foi comemorado no último dia 7 de maio. Então, nós resolvemos abordar nesse evento, não especificamente sobre tratamento, mas sim sobre abordar sobre o impacto da asma, tanto no Brasil como também no mundo, assim como o impacto do uso dos dispositivos inalatórios e o seu descarte adequado. Bem, eu tenho aqui comigo, eu tenho o grande prazer em apresentar três colegas muito renomados, três pneumologistas que eu tenho uma grande consideração. Então, iniciando, eu gostaria de apresentar o professor Dr. Álvaro Cruz, né? O professor Álvaro, ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e também presidente da Fundação PROAR. Dr. Álvaro vai falar sobre o panorama da asma no Brasil e no mundo. A seguir, nós vamos ter a aula do Dr. Paulo, né, que ele vai nos atualizar sobre os dados atualizados do REBRAG, do Registro Brasileiro de Asma Grave. O Dr. Paulo Pitrese, ele é pneumologista pediátrico do Hospital da Santa Casa de Porto Alegre, é membro do Comitê Científico da GINA e coordenador científico do REBRAG. E por último, nós vamos ter então, né, a aula, a palestra do doutor Eduardo Cansado. Doutor Eduardo, o professor Eduardo, ele é professor da disciplina de pneumologia da Santa Casa de São Paulo, da Faculdade de Ciências Médicas, né, da Santa Casa de São Paulo, e ele vai então abordar o tema, vai nos alertar sobre o impacto ambiental e tanto quanto a escolha e também descarte dos dispositivos inalatórios. Então, prazer ter vocês aqui, muito honrada por vocês terem aceito o convite. E eu gostaria então e antes de iniciarmos, acho que é importante colocarmos para todos que as perguntas elas devem ser direcionadas pelo Q&A que estão logo abaixo, né? E nós vamos discutir todas ao final do evento, né? Então, eu gostaria de dar início, eu peço a todos que participem, e gostaria então de dar início à aula do professor Álvaro. Muito boa noite a todos. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com alguns dos maiores experts em asma que eu conheço, a Lilian, o Eduardo, o Paulo Pitrês, e discutir esse tema que é tão importante, ao qual eu tenho dedicado minha vida, e essa oportunidade de estreitar os laços da Fundação PROAR com a Sociedade de Pneumologia Brasileira é sempre muito boa. Eu vou trazer uma apresentação breve para estimular a nossa discussão em seguida. Imagino que vocês já estão vendo aí no modo apresentação, né? É a situação da asma no Brasil e no mundo, esse é o meu tema. Eu queria começar com esse caso que nós acabamos de publicar sobre uma morte por asma prevenível, né, passível de prevenção, que ocorreu no curso de um estudo que nós fazíamos, identificando pacientes que iam à emergência com asma e levando para o PROAR para uma avaliação, uma orientação e de seguida de um telemonitoramento. Essa paciente tinha uma asma aparentemente leve, com algumas exacerbações, um diagnóstico relativamente recente, uma mulher de 30 anos por aí, e ela não aderia ao tratamento, não tinha acompanhamento regular na atenção primária, não tinha indicação para um centro especializado e acabou morrendo por asma porque não aderia ao tratamento, lamentavelmente. Eu trago aqui alguns dados de uma publicação recente feita por lideranças globais na área respiratória, inclusive da GINA, e onde se destaca que 96% das mortes por asma ocorrem em países de renda média e baixa, como o nosso Brasil, que é um país de renda média. E há o problema do subdiagnóstico e também o diagnóstico tardio,
há um acesso limitado a especialista, há um controle inadequado da asma, e tem amplos dados do Brasil sobre isso, o uso exagerado de SABA, broncodilatadores de ação curta, não é? Beta-2 agonistas, e de corticosteroides orais, um acesso limitado, muitas vezes, ao corticoide inalado, que não é o caso do Brasil, mas existe a prescrição inadequada, porque muita gente não sabe como tratar a asma, especialmente na atenção primária, uma capacidade muito limitada da atenção primária em lidar com a asma e um acesso limitado à espirometria. Aqui está a minha declaração para análise de conflito de interesse. Obviamente, eu não estou recebendo nenhuma remuneração para essa apresentação. Esse é um dado brasileiro que eu acho que é o dado mais amplo e preciso sobre prevalência de asma, um estudo em escolares que mostra uma prevalência de sintomas de asma de 23,2% e um relato de diagnóstico prévio de asma em 12,4%. Isso foi parte de um estudo grande patrocinado pelo Ministério da Saúde, e tendo um grupo aqui da minha universidade como apoio. O professor Maurício Barreto foi o primeiro autor. Esse é um outro estudo da Organização Mundial da Saúde, que analisou dados de vários países, quase 200 mil pessoas, 70 países de 18 a 45 anos, e analisou uma amostra de 5 mil brasileiros e mostrou exatamente a mesma prevalência de sintomas e de diagnóstico de asma entre adultos. Isso é uma coisa rara, a gente não tem dados de prevalência de asma em adultos é, em larga escala, tais como esse, mostrando uma discrepância entre a frequência de sintomas de asma e a frequência de diagnóstico de asma, sugerindo um amplo número, uma proporção de subdiagnóstico. Interessante que esse mesmo estudo PENSE foi repetido pelo Ministério da Saúde em 2015, alguns anos depois, e nós observamos já uma redução da prevalência de chiado nos últimos 12 meses, que é o que indicava sintoma de asma, em 20 das 27 capitais, e um aumento da prevalência de asma alguma vez na vida, sugerindo um diagnóstico de asma em 26 das 27 capitais. Essa combinação sugere que nesse período relativamente curto de 3 anos já havia alguma coisa melhorando no cuidado da asma no Brasil, uma luz aí nesse céu nublado. Também nós participamos da análise desse estudo solicitada pelo Ministério da Saúde. Esse é um dado de um estudo que tem sido analisado de várias formas. No caso aqui era o grupo da Escola Paulista, professor Jardim e seus discípulos, analisando 4.545 domicílios e identificando uma proporção de pacientes com asma, com sintomas de asma, e depois veio uma entrevista presencial, depois de uma triagem telefônica. E o que se observou é que uma proporção muito grande desses pacientes tem asma não controlada, uma pequena proporção tem asma controlada, a maioria usa broncodilatador apenas, e uma boa proporção usa também corticosteroide oral. Então, uma proporção menor usa o corticoide inalatório como deveria usar, né? Então, asma controlada somente 9%, parcialmente controlada 57%, não controlada 34%. Esse é o estudo do cansado, que mostra mais ou menos algo parecido, uma metodologia semelhante, mas com 12 mil adultos em inquérito telefônico. E depois, uma proporção menor de diagnóstico de asma, 51,2% asma não controlada, apenas 12,3% com asma bem controlada. De novo, uso excessivo de SABA e má adesão às medicações controladoras. O que é que a gente tem visto de larga escala de intervenções? O PROAR começou lá pelos idos de 2003, né? Então já temos 21 anos, e nós fomos dando prioridade ao que era considerado asma grave naquela época, oferecendo tratamento gratuito para pacientes em vários centros de referência que nós criamos, e aí os pacientes foram sendo recrutados e usando medicação correta, combinação de um ABA com o corticoide inalado. E depois de 3 anos do início do PROAR, já com a cobertura de mais de 3 mil pacientes atendidos, a gente teve uma redução
da taxa de hospitalizações por asma em toda a cidade de Salvador, da ordem de 74%. Houve uma redução da taxa de mortalidade também entre 2000 e 2009, 29%, e houve uma redução da despesa familiar do sistema de saúde com essa intervenção, que é uma intervenção extremamente custo-efetiva, diminui o custo e melhora os desfechos. Mas isso infelizmente, não conseguiu se estabelecer como um parâmetro, um padrão em toda a cidade de Salvador, e mais recentemente, comparando o que a gente observava, o que observa nos pacientes com asma grave, acompanhado no nosso ambulatório de referência, isso aqui é asma grave no padrão de diagnóstico antigo, né, na classificação antiga, com pacientes com asma leve e moderada que nós trouxemos para o estudo para comparar como outro grupo controle, de um estudo caso controle, a gente viu aqui que a proporção de pacientes que tinham visita de emergência nos últimos 12 meses entre os pacientes com asma grave era 30%. Nos pacientes que tinham asma leve a moderada, 41%, porque aqui os pacientes com asma grave tinham um ambulatório de referência, um bom acompanhamento. Na asma leve a moderada, os pacientes estavam soltos pela atenção primária, sem o devido cuidado. Lamentável. E a despeito de todo o esforço que nós temos feito para capacitar os profissionais de atenção primária. Aqui, de novo, algo parecido, utilização de corticoide oral em adultos com asma, indo para a emergência. Isso foi uma primeira fase, um piloto de um estudo que nós fizemos, avaliando pacientes que frequentavam a emergência, e o que se observou é que o número de visitas à emergência nos últimos 12 meses era aí 5, mais ou menos, e o número de corticoide nos últimos 12 meses, mais de 3, quase 4. Então, pacientes que continuam indo para a emergência e a maioria absoluta deles não tem qualquer acompanhamento nem na atenção primária, nem na rede de centros de especializada em epidemiologia. Analisando os nossos dados e comparando com dados europeus, nós observamos que tanto numa coorte europeia de asma grave, como nesta nossa coorte, que inclui asma moderada grave na classificação atual, nós encontramos uma proporção de quase 50% de pacientes com parâmetros que indicam obstrução fixa das vias aéreas, um parâmetro que seria o diagnóstico de funcional de DPOC. Isso não é o habitual na asma, como a gente sabe, mas eu quero chamar a atenção para que esses pacientes já chegam para um acompanhamento especializado, muitas vezes tarde, né, com a doença já com remodelamento, com obstrução irreversível. Esse dado de tendência temporal para hospitalizações por asma no Brasil, do grupo do PI3, lá do Rio Grande do Sul, mostrando essa tendência de redução das hospitalizações de 37% em 5 anos. E esse é um estudo de um grupo de São Paulo que analisou a tendência temporal de mortalidade por asma no Brasil ao longo aí de muitos anos, de 80 até 2014, uma tendência de redução, especialmente nas idades mais precoces, embora, como todo mundo sabe, é uma fase difícil de ter diagnóstico de asma. O número total de mortes foi 2.286 em 80, 980, em 2014, em 2.096, uma redução da taxa de mortalidade sem uma redução considerável do número de mortes. Mas tem um estudo recente publicado num dos últimos números do Jornal Brasileiro de Pneumologia que indica um declínio das hospitalizações de 2008 a 2021, com uma redução da taxa de mortalidade considerável em todas as regiões, né, entre o ano 2008 e 2021. Eu analisei esse artigo e, como é muito importante, parece muito bem feito, eu escutei a opinião de vários colegas e eu fico com a impressão que esse artigo ele mostra somente a mortalidade intra-hospitalar e que já é um grande avanço, mas eu não fiquei seguro de que ele revela a mortalidade geral por asma no Brasil. Queria finalizar, então, para que a gente tenha bastante tempo para discutir, com esse slide que chama atenção para a importância da educação em asma. É a proposta da campanha da GINA, da Iniciativa Global contra a Asma, esse ano de 2024. E eu fico muito feliz de ter aqui do meu lado
o Paulo Pitres, que é membro do comitê científico, e a gente está imbuído disso, como a Lília, como o Cassado, a nossa vida inteira, né? E a gente, mais do que nunca, esse ano deve contribuir, disseminar informações importantes para especialistas, mas também para os que não são especialistas, para todos os profissionais de saúde, para os pacientes e para a família. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, professor Álvaro, muito excelente, muito claro aí nas suas colocações. Eu gostaria, então, agora, chamar o Paulo Pitres, né? O Paulo, então, vai falar, vai nos atualizar sobre os dados do Registro Brasileiro de Asmáticos Graves. Olá, pessoal, boa noite a todos. Obrigado, sociedade, aí pelo convite. É uma, é uma honra estar aqui falando com amigos e colegas de tão alta competência e parceiros também nessa nossa luta para a asma. Bom, eu vou apresentar aqui dados quase em primeira mão. Esse trabalho foi apresentado agora, recém voltei do Congresso Americano de Pneumologia, ATS, da American Thoracic Society. Então, foi um pôster apresentado lá e que eu vou comentar com você sobre o REBRAG, o Registro Brasileiro de Asma Grave, esse estudo, né? Então, o título desse trabalho, eu vou apresentar bem resumidamente os resultados, são bem interessantes. Os três colegas que estão nesse nosso encontro aqui fazem parte do registro, né? Então, eu vou falar um pouco de impacto da doença, acesso a biológicos, a tão discutida hoje remissão clínica em asma grave, que são os resultados da primeira visita desse nosso registro. Em relação ao registro, não tem nenhum conflito de interesse. Bom, a gente sabe, né, que hoje em dia um centro só querer fazer uma publicação ou apresentar uma grande nova evidência, né, em asma grave é muito difícil, né? Pela quantidade, é uma doença que não é tão frequente. Então, os estudos multicêntricos ganharam muita força nos últimos 5, 10 anos, né, em asma grave, são importantíssimos para a gente entender melhor a doença, principalmente no Brasil. Fico muito feliz de ver toda a apresentação do Álvaro, assim, com evidências, com dados nossos brasileiros, né, que é o que interessa aqui nessa conversa. Então, tem muita gente, o Álvaro é um dos líderes aí em termos de produção científica, e a gente fica muito feliz aí de poder ter uma fala de 15 minutos aí, né, mostrando dados nossos. O Registro Brasileiro de Asma Grave, então, foi concebido há 4, 5 anos atrás. Eu fui um dos líderes aí da organização desse projeto, né, pelo Grupo Brasileiro de Asma Grave, o Grupo Brasa. Hoje ele conta com 23 centros de referência no país, né, em várias regiões do país, recrutando pacientes ativamente, né, para uma coorte que vocês vão ver, em pacientes acima de 6 anos. Então, nós temos crianças, adolescentes e adultos. Então, o objetivo é realmente conhecer a asma grave no Brasil, né, através dessa coorte, descrevendo o impacto da doença, né, de pacientes com asma grave, mostrando suas características clínicas, funcionais, seus fenótipos e os tipos de tratamento utilizados. E, futuramente, acompanhar esses pacientes longitudinalmente, né, para avaliar fatores de risco, evolução da função pulmonar, que é muito importante, né, o entendimento melhor disso, principalmente agora com os biológicos, e resposta aos tratamentos e padrões de remissão clínica. Então, como eu mencionei, os pacientes são incluídos segundo critérios da GINA, né, nesses 23 centros, pacientes acima de 6 anos, são coletados. Então, a característica que eu acho mais interessante do registro, ele é absolutamente, assim, vida real, né? São informações daquele paciente que preenche critérios de asma grave, vai ser seguido naquele centro, e esses pacientes, então, têm, se faz um registro em visitas anuais, né, de dados clínicos dos pacientes e exames e biomarcadores que são coletados naqueles centros. Importante aqui só para mais, eu acho que é o maior detalhamento que eu gostaria de dar aqui, né, que não é o mais clássico das outras variáveis, é o nosso critério de remissão clínica por enquanto, né, pela forma que nós tínhamos aqui retrospectivamente. Então, remissão clínica foi definida como após pelo menos 12 meses do uso de biológico ou de terapia tripla, independente do tratamento,
paciente tem que estar com doença controlada, um ACT maior que 20 nessa primeira visita, ausência de exacerbações graves nos últimos 12 meses, isto é, com uso de corticoide, e ausência de uso de corticoide oral nos últimos 12 meses em qualquer momento. Tá? Hoje, nós, felizmente, temos hoje o apoio de algumas indústrias farmacêuticas, né? Um apoio importante aí, financeiro, que é a AstraZeneca, Sanofi, GSK e Novartis. Resultados. Eu vou dar uns highlights aqui, vou chamar a atenção, obviamente não vou apresentar todas as análises que foram feitas. Então, nós classificamos em idades ali, menores de 18, adultos, 18 a 60 e mais de 59, mais de 60 anos. Então, destacamos aqui a característica da amostra em termos de obesidade, que não é uma novidade, mas é importante aqui na idade adulta, né? 40% dos pacientes são obesos. Sedentarismo é um problema, os adultos, 70%, né, dos pacientes são sedentários, e, por enquanto, a amostra ela é praticamente oriunda de centros de referência, centros terciários do nosso Sistema Único de Saúde. Então, são dados bem do nosso SUS. E aqui talvez seja a tabela mais importante, né? E depois a gente vai poder discutir alguns pontos. O que nos chama mais atenção, que é realmente um tópico muito mencionado, né? É a questão da doença não controlada. Vejam que pacientes que são acompanhados em centros de referência, né? Por especialistas muito capacitados para atender asma grave, nós temos ali entre 40% e 60% de pacientes com sua doença não controlada. As causas a gente pode discutir depois. E aqui o impacto da doença. Vejam o histórico de hospitalizações: 70% dos pacientes já hospitalizaram uma vez, e a mediana ali dos adultos vai a 10 internações na vida, né? É muito alto isso. O impacto é gigante para a vida do paciente e também para o sistema, a parte de gestão econômica, né, financeira disso, nos sistemas de saúde. E vejam, parada cardiorrespiratória, né, muito importante, chega a quase 10%, 7% dos adultos, 8% mais idade, tiveram pelo menos uma parada cardiorrespiratória. Essa é a distribuição dos sites, ainda temos alguns estados que a gente gostaria de ter centros de referência, é um registro que está aberto a isso, né? E aqui, características de função pulmonar. Nós temos que isso não é novidade, mas a gente documenta aqui, né, a quantidade de pacientes pediátricos com asma muito grave, ainda com espirometrias dentro da normalidade, né, e por outro lado, os pacientes com adultos com asma grave, realmente a gente começa a ver bastante, o Álvaro comentou aí um pouquinho sobre essas características. 13% dos pacientes têm um distúrbio ventilatório obstrutivo grave. E com um número muito grande sem reversibilidade. A gente tem 14% só dos pacientes adultos têm reversibilidade da função pulmonar. Fenótipos, nada diferente da literatura internacional, seja de estudos multicêntricos, seja de estudos de centros específicos. Opa, desculpa. Nós temos, então, asma alérgica e eosinofílica como as mais frequentes, 60%, um overlap de 38% em adultos, né, dessas duas asmas, e a tão hoje discutida também, não se sabia exatamente como era no Brasil, o fenótipo de T2 baixo, né, 10% em crianças, né, e 18%, quase 20%, que também reporta um pouco a literatura internacional. Aqui não vou entrar em detalhes pelo tempo, todas as comorbidades, né? Isso aqui a gente vai. Esse trabalho está sendo em breve submetido a princípio, o Jornal Brasileiro de Pneumologia. Então, rinite alérgica não é nada que nos surpreende, mas às vezes ansiedade, dermatite atópica em adultos, 13%, crianças, 40%, polipose, 16% em adultos e assim por diante. Tratamento. Então, nos últimos dois slides, aqui também, lembrando que isso aqui nós temos o início dessa corte aqui 3 anos atrás, então o acesso a biológicos vem crescendo a cada ano, em adultos 40%, crianças 17%, e eu destacaria, né, o uso de corticoide oral contínuo, como aquele tratamento de prescrição de dose de manutenção diária. Nós estamos muito bem em termos de números comparados à literatura e a centros mundiais, né, países. Vejam que em criança, menos de 1% da amostra aqui nós estamos já com 487 pacientes aqui nesse trabalho, e 13% em adultos, que são números
relativamente reduzidos comparado à literatura internacional, principalmente de países desenvolvidos. Nós estamos já com 508 pacientes na amostra, tá? Só para os colegas saberem em que estágio nós estamos. E, por fim, segundo aqueles critérios transitórios que nós temos ali de remissão, acho que agora vai ser mais interessante a gente tendo visitas subsequentes, 2, 3, 4 anos desses pacientes, alguns iniciando biológicos, pacientes com adultos, que são 78, 22% tiveram remissão. Esses aqui são dados só de adultos, tá? De criança eram muito pequenos para a gente apresentar. 22% de remissão clínica, isso é, pacientes ficaram após o início do biológico, tendo usado 1 ano de biológico, 22% ficaram com uma remissão clínica da doença, sem exacerbações, com ACT normal e sem uso de corticoide oral nos últimos 12 meses. E 10%, 9%, com terapia tripla também entraram em remissão. Conclusões, então, dessa primeira olhar nosso, do nosso REBRAG, né, que a asma grave ainda é um problema sério de saúde, e essa não é uma amostra geral de asmáticos da atenção primária, né, que o Álvaro mostrou muito bem, esses pacientes sofrem muito da doença também, né, mas nós estamos vendo aqui o topo da pirâmide de gravidade, os pacientes com a doença bem grave. Os fenótipos de asma grave alérgica aos eosinofílicos são os mais frequentes em todas as faixas etárias. O uso de biológicos já é uma realidade para pacientes com asma grave no país, mas ainda existe espaço para maior acesso nos centros de referência. O uso de corticoide oral de manutenção é baixo na população brasileira com asma grave, quando a gente compara com outros países. E a remissão clínica após início de biológicos parece realmente ser uma realidade e na nossa amostra acontece em aproximadamente 20% dos pacientes adultos com asma grave. Obrigado. Parabéns, Paulo. Obrigada pela sua apresentação. Como você falou, é um orgulho, né? Nós temos dados brasileiros, como o doutor Álvaro apresentou anteriormente. Eu acho que isso, né? Parabéns por essa iniciativa. Eu acho extremamente importante nós apresentarmos esses dados, tanto dos asmáticos em geral, como dessa população específica em relação aos asmáticos graves. Nós não tínhamos ideia, né? Como e ainda falta, acho que tem muita gente ainda que pode participar, com certeza. Bom, próxima então, nós vamos dar Cansado, por favor, que vai falar sobre né, o impacto dos dispositivos dos dispositivos inalatórios e em relação também ao descarte dos dispositivos inalatórios. Edu, por favor. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse encontro virtual da SBPT. Queria agradecer o convite. É um privilégio estar com 2 dos maiores nomes da asma do mundo, meus amigos aí, Álvaro Cruz e Paulo Pitres. E, Lília, em nome da comissão, eu agradeço o convite. O tema que me coube foi falar um pouco do impacto ambiental, da escolha e do descarte dos dispositivos inalatórios. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Quais são as vantagens do tratamento inalatório? Primeiro, o início de ação da droga é muito mais rápido. A medicação ela atinge maior concentração terapêutica no local da inflamação e da obstrução, com menos efeitos adversos sistêmicos. Tanto o corticoide como o beta-2, eles acabam ficando mais tempo ligado ao receptor e o tempo de efeito, então, é maior. Mas eu gosto muito de contar um pouco da história da terapia inalatória, porque os colegas prescrevem e muita gente não sabe que a terapia inalatória é muito antiga, provavelmente há mais de 2.000 anos já se utilizava a inalação para tratamento de doenças respiratórias. A primeira referência conhecida do uso de inalação de plantas alcaloides contendo atropina é de 1554 a.C. Isso foi descoberto por um egiptólogo alemão chamado de Ebers, e ele descobriu, então, entre as pernas de uma múmia, esse papiro que mostrava, então, os indivíduos inalando para tratamento de asma, principalmente. A forma mais antiga e disseminada de uso de medicamento inalatório foi o uso do ópio. E a primeira referência do uso data de 1100 a.C., na China. E nessa época já se produziam pipas para fumar ópio. O ópio, na verdade, inicialmente foi para tratamento de doenças respiratórias, de enxaqueca, e depois passou a ser usado por uso recreacional. Em 1797, o pesquisador inglês Samuel Cooper desenvolve tabaco, né, através de cigarro e cachimbo, para tratar asma, com Datura stramónia, uma planta com atividade antimuscarínica.
A palavra nebulizador surge na língua inglesa em 1874, mas a tecnologia da inalação moderna nasceu em 1956, quando a Suzy, uma menina de 13 anos de idade, portadora de asma grave, ela era filha do George Mason, que era médico e presidente da Ricker Labs, que hoje é a 3M no mundo, e ela chegou: papai, por que a minha medicação para asma não pode ser usada igual o spray de cabelo da mamãe? E aí o George Mason e o Arvin Purish, que era o químico da empresa dele, ganharam o prêmio da primeira patente do dispositivo inalatório Medihaler. O primeiro estudo publicado com esse dispositivo foi em 1956, onde se utilizava, então, o Medihaler contendo epinefrina ou o Medihaler contendo isoproterenol para tratamento de broncoespasmo associado à asma. A partir daí, a tecnologia de desenvolvimento de dispositivos inalatórios e medicamentos inalatórios evoluiu muito. Então, nós temos dispositivos em spray, em pó, em névoa, nós temos nebulizadores espaçadores, e nós temos 5 tipos de corticoide inalados: beta-2 de curta duração, de longa duração, de ultralonga duração, e antimuscarínicos de curta, de longa, e as combinações com 3 ou 2 medicamentos dentro do mesmo dispositivo inalatório. Isso agrega uma complexidade muito grande, especialmente para os colegas não especialistas, porque a grande maioria dos colegas acha que bombinhas são poucas, são 2, 3 que existem no mercado. Mas o que tem a ver, então, falar de dispositivo inalatório com o nosso momento atual? Na verdade, a gente vive um momento de mudança climática e a gente sabe que as principais fontes de poluição atmosférica são indústrias, veículos automotivos, queimadas, e o Brasil tem uma importância muito grande em termos de desmatamento da Amazônia. Mas o que tem a ver os dispositivos inalatórios com isso? Tem tudo a ver. A partir de 1987, com a assinatura do Protocolo de Montreal, o gás CFC, que era utilizado nos dispositivos inalatórios, mas também na fabricação de espuma, no ar-condicionado, ficou proibido porque ele destruía a camada de ozônio. E, a partir daí, a indústria farmacêutica desenvolveu 2 outros gases propelentes para os dispositivos em spray: o HFC 227A e o HFC 134A. Esses gases surgiram como sendo menos poluentes, que não destruíam a camada de ozônio, mas, na verdade, a gente sabe que eles têm um impacto muito grande em termos de equivalentes de CO2 de produção, especialmente o HFC 227EA. Então, se eu tenho um paciente que eu prescrevo, por exemplo, um Frutiform ou um Symbicort em spray, a emissão de CO2 equivale a 35 quilos de CO2. Isso equivale a uma viagem de automóvel de 285 quilômetros. Quando eu prescrevo um spray que tem HFC 134A, o impacto dele é menor, mas mesmo assim é muito maior do que um dispositivo em pó ou névoa, que a emissão de gases é menos de 1 quilograma equivalente de CO2. Esse é um estudo que foi apresentado na ATS domingo retrasado, no dia 19, e que nós fizemos um levantamento do que aconteceu com a venda de inalatórios no Brasil em 2019, antes da pandemia, e 2023, depois da pandemia, e estratificado por classe de medicamento. Então, aqui é quanto vendeu no Brasil em milhares de unidades. E a gente vê que de 2019 para 2023 houve um aumento na venda de SABA de quase 30%. Houve um aumento também de corticoide mais VABA e de corticoide isolado. Mas quando eu comparo, vende de SABA no Brasil mais de 32 milhões de unidades por ano, enquanto que, na verdade, corticoide inalado 10 milhões e corticoide mais VABA 12 milhões e 500 mil. Então, no ano de 2023, foram comercializados no Brasil mais de 55 milhões de unidades de dispositivos inalatórios. E se a gente multiplicar para a emissão de gases, isso passa a ter uma importância. Esse é um estudo interessante, publicado no Tórax há poucos anos atrás, e que compara a prescrição de inalatório em spray e pó na Inglaterra e no Reino Unido. Então, na Inglaterra, por exemplo, 94% do SABA é em spray, enquanto que na Suécia 10%. Corticoide inalado, 94% no Reino Unido é em spray, enquanto que na Suécia só 15%. Então, se os médicos do Reino Unido trocassem a prescrição de spray para pó, como é na Suécia,
a economia de emissão de gases do Reino Unido seria 550 milhões de toneladas por ano só com a redução de impacto de dispositivo inalatório. E qual é a fase do dispositivo inalatório que mais polui? Desde a fase da manufatura do ingrediente, do plástico, do alumínio, do gás, da manufatura, da distribuição, a fase que mais polui é a fase de uso, especialmente se o paciente usa um dispositivo spray, tipo Seretide Evohaler ou Ventolin Evohaler, a emissão de gases é muito maior, especialmente na fase de uso e na fase do descarte. Então, a emissão de gases de efeito estufa e o descarte são fundamentais. Menos de 1% hoje dos dispositivos são reciclados e o descarte inadequado no lixo comum, especialmente de dispositivo em spray, é preocupante, porque pode ter doses que acabam liberando gases do efeito estufa do planeta que podem permanecer até 50 anos na atmosfera. Também o dispositivo inalatório em spray, quando comprimido no caminhão de lixo, ele pode explodir. E aí, então, surgiu a ideia e a SBPT acabou lançando uma campanha, e está sendo lançada, essa é uma das atividades dessa campanha, para que a gente passe a orientar os colegas médicos nos nossos ambientes e os nossos pacientes a passarem a descartar esses dispositivos inalatórios corretamente nas farmácias. Esse é um dos banners da SBPT que já foi publicado, então, não jogue sua bombinha na lixeira, pode explodir, pode causar impacto no aquecimento global, pode contaminar o solo e a água. Esse é um outro banner publicado no Instagram, já pela SBPT, dizendo que a bombinha tem plástico e alumínio, pode demorar até 50 anos para se decompor no meio ambiente, então não descarte no lixo comum, pode contaminar água e solo. Cada post desse é um momento diferente. E a ideia é desmistificar o uso da bombinha, porque muitas pessoas ainda acham que bombinha vicia, que faz mal para o coração, etc. Esse é um editorial que nós publicamos no mês passado, junto com o Marius Manni, bem interessante, onde a gente conta a história e a evolução da terapia inalatória e do problema atual que nós temos, que é o descarte inadequado e o impacto ambiental na escolha e no descarte desses dispositivos inalatórios. Eu finalizo como Álvaro, a gente está no momento aí no mês da asma, né, do Dia Mundial da Asma, que foi no dia 7, e, na verdade, a nossa tarefa é educar os colegas médicos e a população da importância de se educar em relação ao controle da asma, porque, apesar de todos os avanços, o controle continua muito ruim. Era isso que eu gostaria de mostrar, eu agradeço a atenção e a gente está à disposição para discutir. Muito obrigada, Edu. Eu gostaria, então, agora que todos vocês puderem estar presentes, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pelo Q&A. Não, não tem nenhuma pergunta. Pelo chat também, acho que não tem nada. Mas acho que, Edu, o que você mostrou são dados alarmantes. Cada vez que eu leio sobre isso, eu fico assim, muito apreensiva, porque a gente não fazia ideia, né, de toda essa problemática. E que também estava lendo que sobre os serviços de saúde, eles contribuem com mais ou menos 4 a 5% da emissão desses gases de efeito estufa, né? Então, a nossa colaboração, que nós precisamos tratar os nossos pacientes. E essa realidade dos dispositivos inalatórios vai ser cada vez maior. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem toda essa problemática em relação a pensar no futuro, em relação a essa emissão de gases de efeito estufa, né? Bom, eu vendo isso, quer dizer, a gente fica assim super preocupada e eu gostaria de saber de você como é que é feito, o que que a gente pode fazer, tanto assim, para tentar estimular as pessoas que façam um descarte adequado, né? Tanto assim que faça o descarte adequado, como também de que forma que é feito essa logística reversa em relação ao descarte desses medicamentos? Bom, essa ideia surgiu ano passado, quando eu comecei a estudar a questão ambiental. Eu gosto muito de falar em meio ambiente, minha tese de doutorado foi sobre poluição, mas eu conversei no Congresso Europeu há 2 anos atrás com o Marius Manni sobre como era feito no Reino Unido, e aí comecei a estudar o assunto e me surgiu a ideia da gente lançar uma campanha, porque a Sociedade Brasileira de Pneumologia já tem a campanha do ar limpo,
mas a gente prescreve muito dispositivo inalatório e não ensina a descartar corretamente. Então, no Brasil, no dia 5 de junho de 2020, foi publicado um decreto, que é 10.388, que institui o sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, industrializados e manipulados, e das suas embalagens. E esse descarte, na verdade, essa lei prevê que esse descarte seja feito nas farmácias. Essa lei, então, a partir de dezembro de 2020, ela ia começar a ser implementada no Brasil e ela tem até 6 anos para implementar de maneira completa. Hoje, já, municípios que têm mais do que 100 mil habitantes, as farmácias devem ter na cidade, né, um coletor, no mínimo, para cada 10 mil habitantes. Então, as grandes cidades, todas as farmácias, se vocês prestarem atenção, já têm coletor de dispensação de medicamento, de bula, de blister de medicamentos que não se usa mais, estão vencidos, e o local correto é levar realmente na farmácia, não descartar isso no lixo comum. E aí surgiu a ideia de a gente lançar campanha para descartar dispositivo inalatório também, que não deixa de ser um problema. Levada a proporção de dispositivos inalatórios que a gente tem vendido no Brasil, mais de 55 milhões de unidades, isso contando, claro, pacientes com asma e DPOC, principalmente, que usam essas medicações. Isso acaba tendo um impacto importante. E é uma coisa simples, a gente passar a recomendar ao paciente que a bombinha, quando acaba, ele leve na farmácia e descarte na farmácia essa bombinha. Quando a bombinha espreia, a recomendação é para se esvaziar. Não é o correto. Existem, na verdade, máquinas para fazer o esvaziamento de maneira correta de sprays, né? Seria o correto, mas a ideia nossa da sociedade é gerar um problema para que apareça uma solução. Muitas coisas nesse país acabam acontecendo dessa maneira. Então, apesar de não ser o correto descartar diretamente na farmácia, não existe outra opção, é muito melhor do que descartar no lixo comum. E essa medicação que é descartada, a caixa, a bula, o dispositivo inalatório, é recolhido pela própria indústria farmacêutica que fabrica esse lixo, e a indústria farmacêutica banca o recolhimento das farmácias e dá o destino apropriado para esse lixo. Ou incineração nos estados que tem, ou em alguns lugares reciclagem, existem algumas iniciativas. Interessante, muito interessante. Eu tenho dados aqui que eu só gostaria de comentar sobre um estudo que foi publicado em 2021. Então, foi uma entrevista com prescritores, e que eles falaram, que relataram que apenas 9% deles discutem o impacto ambiental dos inaladores com seus pacientes e apenas 13% discutem o descarte dos inaladores. E coisa muito interessante que eu acho que aí vale, né, tem esse propósito dessa campanha, que, no entanto, 46% desses entrevistados disseram que educariam os pacientes sobre os impactos ambientais dos inaladores. Então, eu acho que aí a gente tem que realmente, nossa, a campanha é fundamental, né? Eu acho que vem de um futuro em relação a isso. Eu gostaria, doutor Paulo, tanto o Paulo como o doutor Álvaro apresentaram assim, alguns dados que me chamaram a atenção, porque 60%, né, Paulo, dos pacientes que está, 60% dos pacientes que estão no registro de asmáticos graves, que são acompanhados em centros especializados, quer dizer, em centros de referência, eles não estavam controlados. E a mesma coisa também no estudo Sabina, que o professor Álvaro também foi um dos coautores, também publicado nesse início de ano também, acho que era ao redor acho que ao redor de 40% só dos pacientes que, se eu não me engano, que estavam controlados, né? E além dos dados que o Eduardo Cansado já tinha publicado, alguns outros dados também apresentados pelo professor Álvaro. Então, eu fico pensando, assim, numa época que nós temos, né, assim, esse empenho das sociedades de uma forma geral, né, que nós temos tentado tanto as sociedades estaduais como as regionais, a sociedade brasileira, e o acesso que nós temos em relação, também que melhorou muito, para esses pacientes, o que está acontecendo? Quais são as necessidades não atendidas ainda para justificar
né? Então, assim, esse controle não adequado ainda de grande maioria desses pacientes, mesmo acompanhados hoje em centros de referência. Se vocês, Esse, então, Álvaro, Paulo, começo, pode ser. Bom, eu te confesso, Lilian, que não me surpreendeu aqueles números nossos ali, né? Como tu fizesse muito bem a menção aí, são centros de excelência do país, né? Todos, né? Os 23 centros de diversas regiões, onde nós temos aí pacientes que estão indo em consultas periódicas, alguns já iniciando imunobiológicos, outros não, outros sendo avaliados, mas nós temos um número alto, né? Quando a gente olha a asma geral, os números são mais altos. O trabalho do cansado, para mim, é o que eu uso em todas as minhas aulas, né? Que chega a 90%. O Álvaro mostrou um outro estudo também. Então, assim, esse é o grande desafio da asma no mundo, tá? Independente da gravidade, independente da... Que eu acredito que, e foi é a campanha esse ano da Gina, que eu acho que é educação, né? Então, claro que nós temos pacientes que chegam no momento certo, começam biológico, ficam com a sua doença controlada. Mas um número muito grande não, e provavelmente por não valorizar, né, assim, o controle da doença, achar que, bom, eu vou ter um pouco de sintoma, isso é normal, não aderir a tratamentos, ter medo de medicamentos inalatórios, isso ainda é uma realidade, menos do que há 10, 20 anos atrás, mas ainda é, né? Mas principalmente de tolerância da doença. Isso é o que eu sempre digo. Isso a gente vê nos nossos ambulatórios, nossos consultórios. Os pacientes, eles toleram a doença e muitos médicos também, né? Muitos especialistas também. Então, eu acho que, assim, é o grande desafio no mundo, né? Como fazer que os pacientes se conscientizem de que eles precisam aderir a tratamentos, que eles precisam ser vistos periodicamente pelo seu pneumologista, né? O alergologista. E esses números não mudam, né? Então, eu fico curioso para ver daqui a 3, 5 anos como é que vai estar o nosso Rebrag em termos de controle da doença, acesso a tratamentos, diagnóstico mais precoce. Eu não mostrei ali pelo tempo curto, os adultos ali, as crianças têm um tempo de início de sintoma e diagnóstico, quer dizer, um atraso de 2 anos em média, e o adulto 6 anos. E o idoso mais, mas o idoso também, o diagnóstico foi muito lá atrás, né? Então, a gente não... Mas assim, 6 anos de atraso é a nossa média ali no SUS do paciente ficar pipocando aqui e ali e não ter um diagnóstico e dizer assim, tu tens asma, né? Então, acho que essa é a minha mensagem. Hum, Eu concordo totalmente com o Paulo. Aliás, gostei muito da sua apresentação, com esses dados mais completos que eu não tinha visto ainda, e tal como eu gostei também da apresentação do Cansado, não tinha visto algo tão completo nesse sentido. E eu diria o seguinte, Paulo, vocês sabem que eu sou um sujeito diplomático, tranquilo, mas em relação a essa questão da asma, eu digo que há uma negligência generalizada em relação à asma. Paciente, família, profissionais de saúde, autoridades, e é por isso que as coisas não mudam. E mesmo em países desenvolvidos, a gente vê um cenário que não é muito bom em relação ao controle da asma de um modo geral. Na minha clínica privada, eu trabalho na área pública, trabalho na área privada. Pacientes com acesso total à medicação, a profissionais, a exames, as pessoas não fazem tratamento regular e têm esse limiar de tolerância muito alto que as coloca em risco de morte. E como a gente sabe bem, e esse caso que eu trouxe ilustra, os pacientes que morrem por asma, na sua maioria, não têm asma grave. Tem uma asma que aparentemente não é grave e acaba podendo matar. você, Edu, você quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que educação é fundamental, é isso que a gente está fazendo e é isso que cada um dos colegas que nos assistem, profissionais de saúde, tem como objetivo daqui para frente. A gente precisa fazer um trabalho de formiguinha. Nós temos aí uma prevalência de asma, como o Álvaro mostrou, provavelmente em torno de 10%. Nós temos no mínimo 20 milhões de asmáticos no Brasil. Não tem pneumologista alergista para tratar essa população. Então, a gente precisa melhorar o tratamento na atenção primária. Isso é fundamental. A gente tem feito isso, o PROAR tem um papel muito importante nesse sentido, tem trabalhado com a atenção primária, e eu acho que a sociedade de especialidades tem que trabalhar com as sociedades de clínica médica, de geriatria,
para educar em relação às mudanças. Eu acredito muito que a mudança na China, a partir de 2019, deve surgir efeito em relação ao não uso isolado mais de broncodilatador de SABA. Mas isso demora um tempo para a gente ver. E eu queria ver qual é a impressão da Gina, queria perguntar, aproveitar aí para o Álvaro, para o Paulo, qual é a impressão da Gina desde a implementação da estratégia de alívio anti-inflamatório, especialmente nos indivíduos não graves, né, que usam medicação intermitente, do corticoide associado ao formoterol, se isso já teve algum impacto no mundo em termos de melhorar o controle, ou se é muito cedo para a gente ver esses números. Bom, Eu acho que em termos de evidência é cedo ainda, né, cansado. A gente não tem nenhum estudo, e os estudos que mostrariam são realmente estudos de vida real, né? Não seria nada pivotal, né? Que é muito controlado. Né? E aí tem a impressão de cada um, né? Dos membros da Gina lá, o Álvaro também pode dar a opinião dele agora, mas que a gente ouve lá nas conversas, nas reuniões, né, Álvaro? Assim, a- é um grande desafio ainda de educação médica mundial, né? Essa nova estratégia toda. Marte, né? E a gente vê no nosso dia a dia aqui, todos nós aqui, nós quatro aqui, somos palestrantes, falamos em eventos, e assim, a gente nota realmente sair de um evento aí com cansado no fim de semana, assim, a gente termina uma apresentação da estratégia para asma leve, assim, os colegas depois da palestra te abordam, assim, muito confusos, né? Então, acho que nós temos um grande desafio e a gente tem trabalhado muito isso na Gina, né, Álvaro? Não é só, é como ir melhorando cada vez mais textos e figuras para tentar ser mais claro e conciso, né? Porque é muita informação, realmente, mas eu acho que a gente ainda tem um trabalho grande aí pela frente de melhoria em termos de difusão desse conhecimento, né? Para pneumologistas e o que não falar de médicos da atenção primária, né? No mundo todo. Como sociedade, posso falar em nome da Comissão de Asma da Sociedade Brasileira, que nós temos realmente, nós vamos lançar agora também um novo curso que nós já fizemos anteriormente, né, Edu, numa gestão anterior, para atenção primária, e no congresso nós vamos ter um curso pré-congresso que vai ser asma e DPOC para médicos da atenção primária, né? Então, eu acho que é muito importante, acho que nós temos tanto que educar mesmo ainda, médicos como também pacientes, falta isso, né, reconhecer e criar essa melhor interação entre também os médicos e também os pacientes, que eu acho que isso é um grande problema hoje em dia, o médico não tem tempo de conversar com o doente, não tem tempo de explicar, acho que até a complexidade da doença, a gravidade, quer dizer, acho que tudo isso acaba implicando nessas consequências todas que nós. E o doutor Álvaro falou uma coisa muito certa, né? Quer dizer, a asma é uma morte. É uma morte prevenível, né? Quer dizer, então nós temos agora o que eu estou assim, né, é preocupante, eu acho, esses dados que foram apresentados em dois, tanto acho que o seu estudo, né, Paulo, como também estudo que foi apresentado, acho que pelo Marcelo Rabai, lá na TS, falando do aumento da mortalidade por asma, né? Então, isso agora não sei o que seria, se realmente se foi levado em consideração, como o doutor Alves falou, não só a morte intra-hospitalar, mas também morte em relação a domicílios, eu não sei se vocês teriam como explicar isso, porque senão parece que a gente está indo sempre na É, contramão, né? A gente está aumentando a venda de SABA, está tendo aumento da mortalidade, quer dizer, e isso é uma coisa que a gente vem trabalhando para isso. Eu acho que não sei se teria Eu, alguma. eu faço questão de fazer um comentário em relação a isso, Lilian, porque logo depois que saiu esse artigo aí dessa redução contínua ainda da mortalidade, eu tinha recém submetido o nosso artigo, que eu apresentei no Congresso Brasileiro do ano passado. Foi um abstract, tá? Um aumento da mortalidade. Então, pela primeira vez historicamente, nós tivemos uma queda decrescente, que eu publiquei lá em 2015, né? Com dados da DataSUS, outros também publicaram, né, em outras revistas, uma queda que vinha caindo, tanto intra-hospitalar quanto a mortalidade geral. De 2014 para cá, não sabemos por que, ele começa a subir novamente. E há um aumento de 18%. Então, nós tivemos uma discussão até num board aí, que alguns de vocês aqui estavam, né?
sobre essa questão. Eu fiz um contato porque eu já tinha submetido o artigo, revisei toda a nossa análise realmente está correta. A análise desse artigo publicado, ela realmente foi só para intra-hospitalar, e eu acho que o equívoco ali é que na discussão eles interpretam como uma mortalidade geral. E não é, é intra-hospitalar. É intra-hospitalar, como o Álvaro mostrou ali naquele gráfico, ele vem caindo. Mas a mortalidade geral não, e nós exploramos mais ainda o DataSUS, que espero que seja aceito no Jornal Brasileiro de Pneumologia, que o Rabar apresentou também em paralelo agora na TS. Quem morre mais? Mulheres, dá um resumo aqui, acima de 60 anos, e 30% das mortes, acho que eu havia comentado aqui com alguns, são fora do hospital, fora da sala de emergência, são no domicílio. Esse número não tinha, o DataSUS mostra agora. Né? Eu várias vezes conversei isso com o Álvaro. Puxa, Álvaro, a gente tinha que fazer um estudo para saber onde é que esses pacientes estão morrendo no hospital. Nós temos esse dado hoje. Um terço dos pacientes morrem fora de qualquer ambiente de saúde. Né? Isso é gravíssimo. E aí, a interpretação disso, por que que está acontecendo? Eu apresentei isso, Lilian, e uma pessoa me perguntou: Poxa, como é que vocês apresentam? O que está acontecendo? Porque vocês estão falando que agora tem biológico, tem muito mais acesso a tratamentos e a mortalidade aumentou. É uma grande pergunta. É uma grande pergunta. Provavelmente aspectos de atenção primária, o que a gente comentou aqui, educação dos pacientes, se perdeu a mão em alguma coisa aí nesses últimos 10 anos aí. Professor Álvaro? Paulo, esse artigo já vai ser publicado? Como é que está a situação? Foi submetido, está em revisão por pares no Jornal Brasileiro de Pneu. Desculpa, e eu fiz esse contato então com a editora-chefe, e ela pediu para eu fazer uma letter sobre o artigo anterior. Então Ah, ótimo. eu fiz uma letter ali, basicamente de esclarecimento com direito de resposta, mas a análise está toda bem correta, mas assim, a interpretação ali é que felizmente no título do artigo não houve assim uma coisa que eles estavam dizendo que estava diminuindo a mortalidade, eles falaram numa análise, né, de mortalidade. Fica bem ali, só acho que tem que ter se chamar atenção disso. Eu já submeti a letter também, né, então deve estar também em avaliação. Espero que saia esse artigo logo aí da mortalidade, que é importante para a gente. É Muito. triste, mas é importante. É. Nós temos aqui no chat a Mariane Saraiva. Ela coloca, nos últimos anos, o protocolo do IDIP em relação à asma na atenção primária segue a orientação vinculada ao especialista? Eu não sei se vocês têm alguma, eu não sei. O IDIP é um programa da OMS, né? Já tem um tempo que eu estou desligado de lá, mas eu tenho quase certeza que é um programa da OMS, que é uma evolução de programas anteriores para infecção respiratória, em pediatria, agora é mais amplo. E essa questão de até onde a atenção primária pode cuidar do paciente com asma depende muito da capacitação da atenção primária, da disponibilidade de centro especializado, mas como uma regra geral no mundo, a asma que não seja grave, ela deve ser cuidada na atenção primária. Lamentavelmente, não é essa a nossa realidade no Brasil, porque a maioria dos centros de atenção primária que eu conheço, especialmente aqui na Bahia, não estão capacitados para o diagnóstico, nem mesmo para o tratamento simples da asma. Então, o paciente sai da emergência e fica por aí, porque não há um acolhimento devido, não há confirmação do diagnóstico, não tem acesso à prova de função pulmonar, e o paciente fica voltando para a emergência. O paciente com asma acaba sendo tratado no serviço de emergência que usa corticoide sistêmico e broncodilatador, geralmente nebulização, depois da pandemia, aí virou um pouco para aerossol com espaçador. Mas realmente, doutora, eu acho que é o que a gente observa, a demora desses pacientes em conseguirem, nesses mais graves, serem encaminhados para um serviço especializado, né? Então, seja no hospital terciário, tem pacientes que levam mais de 4 anos, a gente observa isso, chegam já extremamente com função pulmonar já bem alterada, bem graves, e outra coisa também que acaba nos sobrecarregando, nós que trabalhamos com esses pacientes mais graves, né, em serviços especializados, isso acaba sobrecarregando demais, porque nós não temos como fazer com que esses pacientes voltem para a rede, para atenção primária. Isso dificulta muito, né? Aqui também a Mariane está achando, elogiando, falando que achou maravilhosa a campanha, né? Que nunca ela imaginou que a bombinha interferiria tanto no meio ambiente.
Então, é isso que eu falo. Eu acho que ainda isso é desconhecido por muitos, a gente tem que incentivar, né? E que essa campanha poderia também ser feita nos nossos consultórios, seria uma forma de também educar esses pacientes. Bom, aí tem o Moacir também, que comenta como a produção de tecnologias mais modernas para o tratamento da asma pode influenciar tanto o impacto ambiental quanto os custos de produção em comparação aos inaladores tradicionais. Então, o que acho que ele quis dizer são os dispositivos que têm tecnologias mais modernas, né, Edu? Que acho que até 2025, se eu não me engano, Na provavelmente. verdade, em relação ao descarte, eu acho que assim o estímulo do descarte deve ser feito sim nos consultórios, por isso que a SBPT está lançando essa campanha e a ideia estão sendo produzidos materiais que vão ser postados na mídia social pelo menos 2 vezes ao mês. Nós tivemos uma live com a Raíssa Cipriano, a doutora Margarete Dalcomo e o Ricardo Gasman no dia 7 da asma, falando sobre o descarte. Então, além dos posts que a SBPT está planejando, alguns vídeos estão sendo produzidos mostrando como utilizar corretamente o dispositivo, como descartar corretamente o dispositivo, a jornada do paciente, desde que ele vai na farmácia, está sendo produzido um vídeo para mostrar desde que ele vai na farmácia, qual é a atenção que ele tem que dar para quando ele compra o medicamento, olhar a data de validade do medicamento, como utilizar corretamente, como descartar. Além dessa atividade virtual que nós estamos hoje, no Congresso vai ter uma mesa de conversa cruzada sobre isso. E a ideia dessa campanha é finalizar no Congresso Brasileiro, em Florianópolis, onde provavelmente vai ter também uma atividade lúdica. Parece que a indústria farmacêutica vai construir bombinhas gigantes e colocar na entrada do Congresso e nós vamos fazer uma atividade sobre o descarte. Então, é importante estimular, sim, nas clínicas, a questão de descartar no consultório, como eu vi aí, faz parte da pergunta, pode ser feito o descarte no seu consultório, mas essa lei prevê que as drogarias, as farmácias, são obrigadas a produzir o local correto de dispensação. Então, se você construir e botar no teu consultório, pode ser feito. E aí você tem que recolher e levar na farmácia para que a farmácia dê o destino adequado, porque a logística reversa prevê buscar a bombinha nas farmácias, não no consultório de cada um. Então, cada um vai ter que resolver o problema, mas eu acho que é ótimo o estímulo, os colegas que quiserem produzir materiais nesse sentido. Em relação a novas tecnologias, já existe um gás propelente novo, que é o HFC 152A. Esse gás é menos poluente, inclusive, do que o pó, aparentemente. Ele já foi testado, é um gás eficiente, seguro, com menos impacto ambiental, e algumas empresas que utilizam hoje dispositivos inalatórios em spray já contrataram essa empresa para produzir o gás, e provavelmente a partir de 2026 na Europa, nós vamos ter o lançamento dos sprays com esse gás novo, com menor impacto ambiental, e no Brasil, talvez, em 2027. Muito bom. É só a última pergunta aqui pelo tempo já, mas é do colega do Armad. Ainda muito se prescreve apenas SABA na pediatria. Como convencer os pediatras e clínicos em melhorar o uso do corticoide inalatório LABA? Acho que A pergunta, a impressão ela é real, né? Realmente, né? E a resposta é a que a gente já comentou algumas vezes aqui. Então, a resposta para o colega é educação. Educação continuada em todas as frentes, né? Eu passei muito por essa transição, assim, de participar de educação continuada para o pediatra sair da nebulização e começar a prescrever espaçador com spray. Isso levou mais de quase 10 anos, né? Assim, então, assim, depois de eles irem a 20 congressos, né? Eventos e eventos da indústria farmacêutica, que ela é importante para a educação, né? Ela atinge, capilariza muito, né? Começou a virar essa chave. Agora, com a questão do SABA, eu acho que não é só criança, vai ter em adulto também. Nós vamos passar por isso aí, né? De um, de um esforço muito grande. As sociedades são muito importantes, né, Lilian, a SBPT, né, nos seus congressos, eventos como esse aqui, né, de educação para os médicos, isso virar uma coisa muito familiar, né, e segura na cabeça dele, e é bem mais seguro para o paciente, né? Não tem que ter medo de fazer essa virada. muito bom.
Gente, queria mais uma vez agradecer a todos vocês, foi excelente, muito obrigada. Eu acho que foi bem esclarecedor, eu acho que foram colocados temas aqui muito importantes, né, sobre, desde como nós estamos falando, desse descontrole ainda dos nossos pacientes, como que nós podemos melhorar ainda mais isso, sobre o tratamento e sobre esse descarte adequado desses dispositivos inalatórios que tanto podem influenciar e estão influenciando aí nessa mudança climática que nós observamos, né, no dia a dia. Queria agradecer e gostaria que vocês, por favor, fizessem algumas considerações finais rapidamente. Por favor, Edu, professor Álvaro, vocês têm. Eu queria lhe cumprimentar pela excelência desse evento e por toda a atuação fantástica da Comissão de Asma da SBPT e aos colegas que fizeram as apresentações pela altíssima qualidade. Fico muito feliz em ver o Rebrag andando dessa forma. Paulo, eu acompanhei desde o início, né? E a liderança do Cansado dessa campanha impressionante aí de mudar a conduta, essa cultura do descarte que vai proteger o nosso meio ambiente. Vou deixar o Cansado falar por último. Eu falo antes, que tu fecha aí, Cansado, e a Lili. Também, da mesma forma, fico lisonjeado aí com o convite. Acho que esses momentos, Lilian, são muito importantes, né, para os nossos colegas aí, pneumologistas do Brasil. Parabéns para a sociedade. E temos agora um especialista aí na área de ambiente, meio ambiente e descarte, que é o Cansado. A aula dele é espetacular, uma das melhores aulas que eu assisti aí. Eu acho que ele está realmente, vai ser a pessoa que vai liderar aqui para nós. E um aspecto muito importante que a gente não valoriza, né? Ah, é um sprayzinho, é que nem botar pilha fora, né? Bateria e pilha fora, que muita gente descarta. É muito importante quando tu tem milhões de asmáticos usando esses dispositivos no Brasil. Bom, eu queria também agradecer, é um privilégio estar com dois dos maiores nomes aí da asma no mundo, grandes amigos que eu tenho um respeito, uma consideração enorme. Eu queria dizer que essa campanha está sendo lançada pela SBPT, as três comissões estão envolvidas, de asma, DPOC e doenças ocupacionais e ambientais. Queria finalizar respondendo ao Moacir, que é um fisioterapeuta que está nos assistindo, e perguntou de que forma a fisioterapia pode ajudar. Sempre pode ajudar muito. Eu acho que fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos de saúde da família são fundamentais para divulgar essas informações de qualidade e a gente conseguir melhorar a educação da população. São vocês que estão muito mais próximo da população é que podem ajudar, tanto orientando a usar corretamente a medicação, a técnica inalatória correta, a adesão correta, porque, como nós vimos, a asma ainda mata, especialmente mata aqueles que não têm asma tão grave assim, o que é muito mais preocupante. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês e a SBPT pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que realmente o que foi colocado aqui, que a educação é importantíssima, né? Eu acho que tanto a educação como o engajamento de todos nós, profissionais de saúde, gestores, da sociedade como um todo, e que isso realmente para melhorar essa jornada desse nosso paciente asmático, né? Tentar diagnosticar mais precoce e tratar mais adequadamente, né? E levando em consideração todas essas preocupações também em relação ao ambiente e ao tratamento desses pacientes. Bom, mais uma vez queria agradecê-los e que foi uma honra para mim tê-los aqui. Agradeço a todos esses que enviaram perguntas, que participaram. E vamos em frente, vamos continuar lutando aí para melhora aí da qualidade de vida desses nossos pacientes, tá ok? Um abraço a todos, boa noite, viu? Boa noite. Boa noite. Pois.